que é, na verdade, um conflito emocional familiar? Certo. Conflito emocional é qualquer tensão. O conflito é qualquer tensão gerada no ambiente, né? No ambiente. Quando a gente fala de conflito emocional, é qualquer reflexo que tem esse conflito dentro da família que traz um impacto muito grande na nossa estrutura emocional. Então, por exemplo, né, o ambiente familiar ele tem um conflito na relação entre pai e mãe, né? A relação não é uma relação saudável, não é uma relação que é construído um casamento saudável. Então, o que acaba acontecendo nessa relação é que gera um impacto, e isso pode gerar um conflito emocional nas pessoas que estão. Então, isso pode gerar um impacto no filho de uma forma que ele provavelmente ele não queira casar, não acredite no casamento por conta do impacto que foi gerado, essa tensão, né, esse conflito na relação, né, esse conflito no casamento dos pais, que gera aí um bloqueio, né, um conflito emocional familiar. Então, é a situação, né, tensa, né, a situação conflitante da relação que traz o impacto emocional. Então, quando a gente fala de o que é um conflito emocional familiar, é toda a tensão gerada na família, todo o problema causado dentro da família que impacta diretamente em nossas emoções. Então, seja na de quem está causando o conflito, né? Porque tem os causadores do conflito, né? E seja naquele que está participando e está somente no ambiente ali familiar onde está acontecendo essa tensão. Perfeito. Existem diversos tipos desses conflitos? É um só tipo de conflito emocional familiar ou são vários? Como é? Existem vários. Então, assim, conflitos emocionais, o que precisa entender foi gerado no ambiente familiar, né? Essa tensão, ela começou na família, então ela pode abrir um leque muito grande, tá? De conflitos emocionais gerados nesse ambiente familiar. Então, ele acaba acontecendo de conflitos causados por um casamento, pela estrutura do casamento, na criação dos filhos, ou um conflito gerado nas relações e na educação, então na relação pai e filho, mãe e filho, né, irmãos, então também tem essa tensão entre irmãos, entre outros, né, então às vezes reflete muito a criação, não fui criado pelos pais, fui criado pelos meus avós, então pode-se gerar um conflito emocional aí causado nesse ambiente familiar. Então, não é um tipo de conflito. Então, não é uma situação. Podem ser várias situações que são acarretadas dentro do ambiente familiar que impactam diretamente na emoção, né? Que traz esse impacto emocional. Então, muitas situações, por exemplo, situações de morte, né, dentro da família, situações de luto, de perdas, muitas outras situações podem trazer esse conflito. Então, não é somente né, uma situação, né? Podem ser vários, tá? E aí é muito relativo de cada pessoa, de cada família. Cada família tem uma estrutura, cada família tem um jeito, cada família tem o seu histórico, enfim. Então, depende muito. Perfeito, entendi. Então, o conflito emocional familiar, já percebemos que ele é um problema. O que eu percebo aí de você falando que a maioria dos conflitos emocionais são causados na família, até porque é a nossa escola emocional, como você mesmo disse. Mas qual a importância, então, de resolver esses conflitos? Qual a importância disso? Perfeito. O principal é você ser livre totalmente desses conflitos, né? Através do quê? Dessa liberdade. Por que liberdade? Porque esses conflitos eles afetam a nossa estrutura no geral. Então não tem como eu ter um conflito numa relação na família sendo filho e isso não impactar diretamente no meu futuro, né? Na minha idade adulta, na minha estrutura. Isso pode ser profissional, isso pode ser em outros ambientes. Então vou pegar um exemplo, tá? De uma pessoa que a gente trabalhou muito, foi num treinamento. Vou até dar um exemplo de uma pessoa que eu fiz uma intervenção num treinamento, né? Que ela trouxe essa situação de que, para ela odiava homens. Então, assim, ela não queria se relacionar, ela não queria casamento, porque ela via na relação entre do pai e da mãe um relacionamento totalmente desestruturado, uma relação em que esse pai era um pai agressivo com essa mãe. Então, esse pai, ele não era um pai
exemplo como marido, né? Os filhos tinham medo, então brincar perto desse pai, não tinha brincadeira perto desse pai, não tinha uma interação com esse pai. Então, para ela, a visão que ela tinha de homem, que era a única visão que ela tinha, porque era o pai que tinha na casa como homem, representando essa figura, né, de homem, e além de tudo ser uma figura muito forte, né, na formação dela por ser o pai. Então, quando ela viu essa imagem desse pai com essa mãe nesse relacionamento abusivo, o que que aconteceu? Automaticamente ela entendeu que é ruim casamento e que todos os homens são assim. Então ela tomou uma decisão na vida dela, dentro desse conflito que estava tendo dentro da família, dessa tensão que tinha dentro da família, para o resto da vida. E o que que aconteceu? Ela decidiu não casar. Então, assim, eu decidi para mim mesma que eu não quero casar pro resto da minha vida, tá? Então, gerou essa crença nela. Então, o que que aconteceu pro resto da vida dela? Ela se casou com uma pessoa, né? Mas esse casamento não deu certo, se separou e aí apenas reafirmou a ideia que ela tinha de que casamento não era bom. Então, além da figura do pai, né? Ela levou isso para o casamento dela, né? Que ela conseguiu se desprender e casar, e esse casamento também não deu certo. Então, o que que aconteceu? Reafirmou o conflito que ela tinha. Então, a decisão para ela é: não quero casar nunca mais, porque todos os homens são assim. Então, as duas figuras de homem que eu tive na minha família e fora, foi construindo família, não eram bons exemplos. Então, o que que aconteceu? Ela construiu essa imagem, ela construiu esse conflito através da onde? Da família. Então, foi um conflito emocional gerado pela família, que resultou numa decisão definitiva dela para a vida dela. Então, qual que é o ponto? Então, por que que é importante trazer a resolução desse conflito? Porque pode ser um conflito gerado lá na tua casa, que você estende isso para a tua vida. E aí você toma decisões a partir daquela tensão, daquele conflito gerado dentro da família. Então, para ela, o que aconteceu foi ela levar isso para a vida, né? E hoje ela tinha um conflito porque ela queria muito, ela entende que ela merece ter um relacionamento bom, ela quer construir uma família porque ela tem filhos, então ela quer ter aquele lá com a figura do homem, né, representando e se sentir amada, mas ela não estava permitindo. Por quê? Porque a todo momento ela trazia a imagem desse pai abusivo, desse pai que no casamento ele não tratava bem essa mãe. Então, automaticamente vai acontecer comigo também. Então, essa era a crença que gerou, né, na mente dela. Então, foi um conflito emocional gerado no ambiente familiar, que é o que a gente fala aqui, né, a todo tempo, que o objetivo nosso aqui é trabalhar esses conflitos para que vocês sejam totalmente livres desses conflitos emocionais gerados para a família, para que você destrave em outras áreas da sua vida que talvez esteja influenciando, e foi o caso dela, né? E aí, quando eu perguntei para ela, da mesma forma, aquilo que a gente trabalha da ressignificação, né? Você entender o conflito e ver o quanto isso está impactando na tua vida, né? E quando eu perguntei para ela, olha, o quanto isso impacta hoje na tua vida, você entende que realmente você não quer casar, você não merece casar, não, o que eu mais quero é ter uma família. Então, aí ela conseguiu entender o quanto isso estava impactando na vida dela, né? Hoje eu não sei se ela casou, se ela se relacionou, né? A gente não teve mais contatos isso depois, mas depois para ela fez sentido o comportamento que ela estava tendo, limitador, com base no conflito emocional que ela tinha na família. Show! Esse exemplo aí eu acho que ele fechou praticamente. Acabou a live, é isso aí, pessoal. Mas dá para entender a importância, né? De você trabalhar o conflito, né? Porque isso pode trazer um resultado muito grande lá na frente, né? E quem sabe para outras gerações que estão sobre a nossa responsabilidade. De repente, um pai, uma mãe, né, que tem um filho e acaba levando isso, né, de geração para geração, né? Conflitos hereditários, vamos dizer, né? Você vai levando de geração a geração aí os mesmos problemas. Legal. Qual é a maior vantagem de ser livre de conflitos emocionais causados no ambiente familiar? Olha, a maior vantagem é você conseguir destravar em todas as áreas, é você conseguir trazer o equilíbrio das áreas sem ter um bloqueio, sem ter algo que te limite e te prenda. Acho que nós falamos muito isso na live de ontem, né, sobre a questão da culpa, né? O quanto algo te prende, o quanto algo te amarra e te impede você de acessar outras emoções, outros sentimentos, outras coisas
positivas que acontecem na sua vida, né? A questão da gratidão, de você ser grato por... Então, a maior vantagem de você ter esses conflitos relacionados ao ambiente familiar, que foram gerados no ambiente familiar, destravados, é você ser totalmente livre disso, para que você consiga ampliar a tua vida e ampliar em todas as áreas. Então, isso pode estar te limitando numa área profissional, isso pode estar te limitando numa área em relação a relacionamento social com amigos, com outras pessoas, a confiança, né, nos seus negócios. Então, isso vai travando você em todas as áreas da sua vida, porque a base, eu sempre falo, a família, ela é a base da tua estrutura emocional, ela é a base daquilo que te molda para você no futuro. Então, você é preparado no futuro para você dentro da família. Então, assim, eu vou saber lidar com frustrações ali no meu ambiente familiar. Eu vou saber lidar com as minhas dificuldades nesse ambiente. Então, se nesse ambiente eu acabo não trabalhando isso e não tendo isso muito resolvido, eu vou me prendendo em outras áreas. Então, eu não acredito no meu potencial em relação à minha carreira, então eu acabo me prendendo, me limitando. Eu vivo no pouco e não acredito no muito, porque em algum momento, talvez nessa família, teve algum conflito emocional gerado na área financeira. Então, alguma coisa que bloqueou na área financeira, né, pela escassez, pela limitação, pela a questão de boleto, né, aquela imagem que a gente tem dos pais falando de conta, 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 não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, a pessoa sonha em abrir um negócio e fica aquele conflito relacionado a finanças, né, bloqueando e limitando, mas ela tem um sonho. Então, se você não se desprende desses conflitos que são gerados no ambiente familiar, você acaba levando eles para sua família. Então, assim, muitas pessoas falam assim, eu vou construir a minha família, vai resolver tudo. Então, eu saio do ambiente, é aquela questão da fuga, né? Eu saio da casa do meu pai e da minha mãe para construir a minha família, porque vai resolver o problema, né? E, na verdade, não se resolve. Você leva o conflito junto, disfarçado, porque ele vai camuflado, né? Ele vai em outra forma para o teu casamento, para a tua vida. Então, isso acaba virando na tua família, na família que você está formando. Você leva o conflito junto, mas em outro formato. Então, essa é a grande importância de você trabalhar o conflito que é gerado na família, naquilo que você ficou travado lá, para que você seja totalmente livre. O totalmente livre é totalmente livre. Não é totalmente livre da família, não é isso. É totalmente livre para as áreas da tua vida, para você acessar as áreas da tua vida. Seja financeira, seja emocional, seja relacionamento, seja carreira, seja sonho, seja você mesmo se sentir autorrealizado, seja você se sentir uma pessoa que não tem... eu já falei aqui muitas vezes, e tem vídeos aqui no Instagram também, no YouTube, falando sobre a questão da autoimagem, o quanto isso traz para a nossa autoimagem também. Então, esses conflitos, eles vão te bloqueando, né? Você vai virando um quebra-cabeça, vai saindo as pecinhas, né? Você vai se desmontando por conta dos conflitos. E aí, quando você precisa se resolver, o que você tem que fazer? Você tem que juntar eles, trabalhar esses conflitos, ver a imagem que forma. Então, acho que trazer esse exemplo para ficar muito claro, né? Então, o conflito, imagine você que você é um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça, a cada conflito, ele vai perdendo uma peça, né? Ele vai saindo uma peça. Você vai se desmontando, porque fica um pedaço, eu tenho um conflito com relação ao meu pai, então esse pedaço ele fica nesse pai. Essa peça ele fica com esse pai, né? Eu tenho um conflito com a minha mãe, então essa peça ela vai ficar com essa mãe. Né? Eu tenho um conflito na relação com os meus irmãos, então essas peças elas vão ficar separadas com esse irmão. E aí, como que eu faço, Mayara? Como que eu vou ser totalmente livre disso? Como que eu vou conseguir lidar com esses conflitos? Quando você juntar todas as peças e olhar a imagem que formou você. Então, pega essas peças de volta e olha o que te formou, quem você é, como que você está hoje, né? Como que é você nas relações com as pessoas, como é você nas relações com o próximo, como que é você na vida financeira. Existem conflitos aí que podem ter sido gerados pela família. E olha, e aí quando você olhar a figura, você vai saber aquilo que você precisa tratar e aquilo que você precisa muitas vezes perdoar, ou muitas vezes ressignificar, ou às vezes são coisas que não foram entendidas da forma certa. E quando você forma essa imagem do todo, você consegue ter a noção do que foi que isso impactou, isso causou na tua vida. Perfeito, perfeito. E onde você percebe que as pessoas erram ao lidar com esses conflitos emocionais familiares? Onde as pessoas erram? A maior parte dos erros que eu tenho percebido
é o tema que eu falei ontem na live, que é a questão da culpa, tá? Quando as pessoas querem lidar com os conflitos achando culpados. Quando as pessoas querem lidar com o conflito emocional procurando quem foi o culpado na família. Então, a culpa de eu ter esse conflito foi a culpa do pai, ou a culpa da mãe, ou a culpa do avô, ou a culpa de quem quer que seja. Quando você começa a buscar culpados pelo seu conflito, você não encontra a solução. Porque o teu olho está focado na culpa, né? É algo muito forte. Então, você foca na culpa. Então, se eu foco na culpa, eu vou achar culpado. Se eu foco na resolução, eu vou achar resolução. Então, no conflito, eu fico olhando. Imagina que você tem que olhar num ponto reto, tá? Para você conseguir o seu conflito. Se você olha para um ponto reto, você só olha para a culpa, você vai achar culpado, sinto te dizer. A única coisa que você vai achar é culpado para resolver o teu conflito. E isso não vai resolver. É aquilo que eu falei na live de ontem anterior, que está salvo no Instagram, depois que o pessoal que não participou ontem e quiser assistir. Se você consegue ficar olhando o culpado, você vai ser prisioneiro da culpa e você vai aprisionar essa pessoa que você está culpando. Vai ficar a vida inteira olhando o culpado. Agora, se você procura olhar a resolução do conflito, você tira o olho do culpado e você começa a olhar para a resolução. E você começa a olhar para a solução do conflito. Então, para a solução do problema. Então, o maior erro das pessoas é achar que para resolver conflito, tem que achar o culpado desse conflito. Tem que achar quem foi o culpado de ter resolvido isso. Porque não vai adiantar. Muitas vezes a pessoa acha que o culpado é o pai, mas para esse pai ele não se sente culpado. E vai adiantar o quê? Meu pai precisa me pedir perdão, meu pai precisa me pedir perdão para mim. Mas perdão do quê? Se para ele às vezes não faz sentido ele te pedir perdão. Para ele é normal ele agir dessa forma. Para ele é normal ele ser assim. Ele foi criado dessa forma. Então, assim, nem ele tem a noção do impacto que é a atitude que ele teve em relação a esse filho. Como que eu vou pedir perdão de algo que não faz sentido para mim? Então, quando busco a solução e não o culpado, é muito mais fácil. Então, acho que o grande erro tem sido isso. As pessoas buscando culpados, né? Querendo achar a culpa e não olhar, de fato, para a solução. Show. Qual o primeiro passo, de todos os passos que você percebe que é importante? Para você resolver um conflito familiar, você vai fazer isso, 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 isso. Mas para uma pessoa que não sabe, mas tá aqui com culpa, cheio de problema, qual o primeiro passo para resolver um conflito familiar? O primeiro passo é reconhecer que o conflito é seu. Você se apropriar do conflito. É meu. É algo meu. Né? Ninguém gosta de falar assim, é meu. É o que eu tô falando, é o que eu sempre bato. Eu gosto de achar o culpado, mas eu não gosto de pegar a responsabilidade. Peraí, é meu conflito. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Algo que não está bem para mim, não está gerando bem em mim. Tá? Isso está impactando na minha vida. É a minha vida que está sendo impactada por um comportamento de alguém ou de uma tensão de algo que foi no ambiente familiar, que as pessoas muitas vezes não têm a noção de que elas estão agindo dessa forma. E isso está sendo gerado em mim, esse problema. Então é eu pegar e me apropriar e falar, eu preciso cuidar disso porque isso é meu. As ferramentas existem diversas ferramentas, existem profissionais para te ajudar, aqui eu estou falando sempre nas lives, o meu foco aqui é sempre falar de como você desbloquear, como você se livrar desses conflitos e ser totalmente livre desses conflitos gerados pelo ambiente familiar. Então, é buscar a ajuda, mas você se tornar dono disso. Enquanto olhar o culpado, não vai conseguir. O primeiro passo é falar, isso é meu. Isso foi gerado lá, mas isso está causando em mim. Qual é o impacto que isso está gerando em mim? Olhar para dentro dessa casa, que é nós, né? Dentro da nossa casa que está sendo construído nós, e entender que isso é meu. Quando eu entendo que é algo que é meu, eu cuido com muito mais valor. Então, quando você sabe que o carro é teu, você não cuida como se o carro fosse de outra pessoa. Você cuida como se o carro fosse seu, né? Quando você pega o conflito e você entende que é seu e você precisa trabalhar isso, se torna muito mais fácil para você buscar as ferramentas para poder te ajudar a passar por isso.
tá? Então, acho que esse é o primeiro passo, é reconhecer que é seu, reconhecer que é meu, é nosso, né? Veio para mim, né? Foi gerado em mim. Então, eu preciso resolver isso antes que isso afete a minha vida futura, a minha vida em outras áreas, a minha vida em outros processos, porque toda vez que eu tenho um paciente que em consultório, sempre quando vem, sempre tem uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que faz parte daquela queixa que aquela pessoa está trazendo. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade, sempre tem alguém, um marido, né? Ou uma dificuldade de se relacionar com o filho, ou uma dificuldade. Sempre tem alguém, né? Mas eu sempre falo em consulta e sempre falo dentro do consultório, dentro da sessão, eu falo assim: olha, ele pode até fazer sentido que ele tenha uma parcela de responsabilidade nisso que você está passando, mas ele não está aqui. Eu não vou tratar ele, eu vou tratar você. O que é que você precisa trabalhar em você para que você coloque os óculos, né? Vou pegar o exemplo aqui, que você coloque os óculos para olhar esse conflito de outra forma. Porque talvez a visão que você tem, a postura que você tem, automaticamente esse outro, esse terceiro, ele vai ser impactado pela tua postura. Então, imagine que você sempre é o acusador e do nada você para de ser o acusador e você começa a olhar para você. As pessoas percebem. A gente percebe quando alguém tem uma postura diferente, um comportamento diferente. Então, isso impacta totalmente. Então, imagina no ambiente familiar, de repente tem um acusador e daqui a pouco esse acusador ele não existe mais. Ele está olhando para si e resolvendo os conflitos que ele está trabalhando nele. Né? Então, é muito forte isso no sentido de eu vou tratar você. Não tem como, mas o meu marido, ou mas o meu pai, mas o seu pai não está aqui. Quem está aqui buscando resolver o conflito, quem está aqui buscando ser totalmente livre é você. Então vamos trabalhar em você, a forma como você enxerga, a postura que você tem dentro do conflito, porque pode ser que esse pai, essa mãe, esse marido, esse filho, não vai mudar o comportamento deles. E é a forma como que você lida com essa situação, né? Se isso te machuca, se isso não te machuca, se você tem a maturidade, construir a maturidade emocional para lidar com tudo isso. Tá? E acho que esse é o principal. Perfeito. Eu ia fazer uma última pergunta aqui, mas antes dela, eu queria saber por que as pessoas fogem, então, dentro disso que você está falando, por que as pessoas fogem tanto de enfrentar seus conflitos emocionais? Porque muitas vezes querem evitar a frustração, o sentimento que isso gera. Então, isso às vezes é inconsciente, tá? O impacto que essa situação me traz, ela pode me trazer uma dor muito grande. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de olhar para... É aquela coisa do quartinho da bagunça na casa. Quem que vai se prontificar de arrumar o quartinho da bagunça dentro da casa? Quem vai falar, olha, deixa comigo que eu adoro pegar o quartinho da bagunça. Adoro bagunça. Vou pegar esse quartinho e vou... Ninguém gosta. Então, o maior desafio, por que as pessoas evitam lidar com esses conflitos? Porque é muito mais fácil evitar conflito. É muito mais fácil evitar... deixa como tá, sabe? deixa como está, tá tudo bem, não vamos mexer, porque se mexer parece que piora. Então, as pessoas acabam evitando com receio da consequência que pode ter. Com receio do que pode isso acontecer. Será que vai ser bom se eu mexer nisso? Será que vai ser bom se eu sabe, o sentimento que vai ter? E muitas vezes, inconscientemente, a questão da pessoa também é perceber que ele também tem a responsabilidade do conflito. Então, se eu culpo demais e se eu não reconheço os meus erros também, é muito difícil para alguém olhar o conflito e falar, peraí, poxa, a responsabilidade era minha e não era de quem eu estava culpando. Então, ou seja, eu tenho que reconhecer que eu estava errado. Então, um dos pontos também desafiador para as pessoas lidarem com esses conflitos é isso, é se deparar com a realidade, não com a fantasia. Com a realidade de que ele pode ser o responsável por esses conflitos também, ter a parcela de responsabilidade dele, de perceber que aquilo não era verdade ou de perceber que realmente era verdade. Que realmente... Então, eu tenho um conflito emocional com o meu pai,
e eu não quero ter a certeza de que ele realmente não me ama. Então, eu quero duvidar de que será que ele me ama, será que ele não me ama? Ah, eu acho que meu pai não me ama. Eu acho que. Então, e pode acontecer de tudo, né? Então, pode acontecer. A gente tem muitos casos de pessoas que têm essa questão de sentido do abandono da paternidade, né? Essa relação muito forte, que eu acho que até um próximo tema dá pra gente falar muito forte nessa live sobre a questão do abandono, né? Desse sentimento de abandono de um pai, né? O quanto impacta isso na formação e numa estrutura emocional, né, dos filhos. Então, ou às vezes evitar isso, né? É não querer se deparar com a realidade, é ficar ali no raso, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar lá no fundo. Então, deixa assim, que assim eu estou conseguindo levar. Então, se eu tenho um problema profissional, qualquer coisa serve. Então, estou trabalhando, tá legal. Ah, mas eu quero abrir minha empresa, meu sonho é abrir minha empresa, mas eu não consigo. Então, vai limitando, mas para ela tá legal, né? E acaba não tendo essa visão mais de destravar mesmo, de ser livre, né? De não ter nada prendendo, não ser nada evitando com que ele conquiste ainda mais, tá? Show. Então, na verdade, seria uma frase que já se formou um clichê, mas que é a grande realidade, né? Não é o que acontece comigo que importa, mas é como eu reajo ao que acontece, né? Então seria este fato que faz toda a mudança no meu processo emocional. Eu queria então Exatamente. agora, se eu acho que não tem, pelo menos eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, tem pergunta aí? Aqui não apareceu nenhuma pergunta. Às vezes o pessoal tem pergunta, quiser mandar aqui nos comentários também. Tá, se tiver pergunta, manda aí. Se não tiver, eu queria que nós fizéssemos uma conclusão, então. O que é um conflito emocional? Eu fico olhando para baixo porque eu gosto de falar e escrevendo. O que é um conflito emocional? Por que ele acontece e como resolver? E Certo. responda rapidamente o que é, e aí eu vou perguntar o porquê para você não se perder. Tá. Então, primeiro o que é? Conflito emocional familiar, né, no foco família, ele é toda tensão gerada no ambiente familiar que me causa um impacto muito grande nas minhas emoções. E que isso influencia diretamente no meu comportamento, na minha estrutura de crenças, daquilo que eu acredito, de diversos assuntos, como eu falei, gerados na família. Então, é o impacto que tem qualquer tensão, qualquer conflito, qualquer tensão específica que me causa esse impacto emocional. Então, como eu dei o exemplo, né? Então, tem uma tensão no casamento entre esse pai e essa mãe. E essa tensão acaba afetando esse filho que está participando dessa família, que está dentro dessa família. Então, essa tensão pode gerar, por exemplo, um conflito emocional familiar dentro desse filho de que casamento não é bom, casamento não é legal. Se eu casar, vai ser dessa forma o meu casamento. Então, ele gera esse bloqueio com relação a casamento e o que ele faz? Decide não se casar para o resto da vida. Aí lá na frente, futuramente, ele não se casa e chega lá, por exemplo, aos seus 30 anos e ele percebe que ele quer construir família, mas ele não consegue confiar nas pessoas, ele não consegue confiar em outros relacionamentos para conseguir construir uma relação muito forte. Então, este conflito gerado nele com relação a casamento foi um conflito gerado emocionalmente dentro da família, pela história que ele vivenciou, por aquilo que ele passou dentro dessa família. Então, ele acaba levando. Então, ou seja, resumindo, é a tensão que foi gerado ali, que ele levou e impactou na sua emoção e levou para o resto da sua vida. Perfeito. Você meio que respondeu já a segunda, mas eu vou perguntar novamente e você responda numa frase breve, porque por que os conflitos emocionais familiares acontecem? Por que eles existem? Porque é natural. Primeiro que é natural ter, não temos famílias perfeitas. Existem conflitos naturais dentro das famílias. Então faz todo sentido ter esse conflito. A diferença é como nós lidamos e como enxergamos essas situações. O quanto a gente percebe que isso está impactando na nossa estrutura emocional, em nossa estrutura emocional, né? Que isso impacta muito forte e a gente leva isso para a vida, tá? Então essa é a diferença. O porquê que acontece? Porque é natural. Família tem conflito, família tem problema. Não é a família 100% tá bem, né? Como eu falei já.
família margarina, só aquela da propaganda, dura pouco tempo e a margarina deles ainda fica lisinha, né? A realidade da família é o quê? É conflito na família e também aquelas margarinas que você vai nas casas e tá tudo com as facas enfiadas, assim, né? Você vê os buracos rombos dentro da margarina. Então, nem a própria margarina, ela se livra dos conflitos dentro da família, né? Então, dentro disso, precisa entender isso e precisa entender que é natural. Então, assim, qual que é o desafio? É você lidar com esses conflitos para isso não impactar na sua vida. E você ser totalmente livre disso que pode ter sido gerado nesse ambiente familiar. Tá? Show. Acho que é o principal. Antes de eu mandar o como, responde essa moça aí que está querendo Deixa eu saber da sua ver. agenda. Dilma trabalha com jovens da minha igreja e percebe que com eles tem muitos conflitos. Gostaria de saber como faço para ter uma agenda com você para ministrar. Pode me chamar no privado, Dilma, que a gente pode combinar sim, a gente pode marcar para fazer esse bate-papo com muito prazer. Me chama no direct, tem no link da minha bio, tem também o link para o meu WhatsApp, que vai direto para o meu WhatsApp também, pode me chamar lá, que a gente marca sim, tá? Vai ser muito bom, vai ser muito produtivo aí transbordar com esses jovens. A nossa geração hoje, precisamos todas as gerações precisamos falar muito sobre família, né? Mas pode me chamar lá, tá bom? Vou ficar aguardando então você me chamar, que a gente marca sim. Show. E a última, como resolver? Em poucas palavras. Em poucas palavras, como resolver? Se sentir dono dele, entender que ele é seu e que isso faz parte da tua vida e está impactando na tua vida e buscar a ajuda. E como eu falei, aqui eu sempre estou falando de temas que são temas que vão ajudar a que vocês sejam totalmente livres desses conflitos emocionais gerados pela família. Então, sempre que estiver aqui, sempre que vocês entrarem aqui, ouvirem as lives, verem os meus vídeos, ouvirem as minhas ministrações, o que eu falar para vocês vai ser para destravar esse sentido de vocês serem totalmente livres desses conflitos. Porque o foco maior é que você seja livre, para que você tenha acesso àquilo que é teu por direito, né? E que nenhum desses conflitos que são gerados nesse ambiente te trave. Então, primeiro passo, sinta-se dono. Quando você se sente dono, você sabe que isso não pertence à sua vida, sabe que isso não faz parte de você e aí você elimina eles. Então, primeiro, não esqueçam os culpados. Esqueçam os culpados, se responsabilize, pegue ele para si. Imagine que ele está na sua vida, está impactando, então vamos trabalhar isso para que ele não impacte mais na sua vida, na sua relação, na sua vida familiar, no seu ambiente profissional, na sua carreira, financeiro, físico, né? A gente não falou do físico aqui, mas dá uma live aqui ainda para mim falar sobre doenças psicossomáticas que são geradas por conflitos emocionais causados. Então, tem muita gente com doença física que não sabe que são questões emocionais, né? E que estão a todo momento tomando medicamentos, passando em médicos e não descobrem o que é, porque não é questão física. É o emocional que está alimentando o físico. Então, tem muitas coisas aí pra gente falar, tem muito tema ainda pra gente falar aí nas outras lives, né? Mas hoje o nosso foco foi esse, de entender aí o quanto que isso impacta aí em nossa vida.